Hoje você vai aprender, na verdade, você vai fazer uma reflexão sobre o avanço tecnológico. Porque, com esse avanço tecnológico, vai faltar emprego, as pessoas não vão conseguir se qualificar a tempo e elas vão ter o quê? Que partir para o transhumanismo, serem chipadas, trocarem parte do corpo, começarem a substituir parte do corpo, parte mecânica, se quiserem ter algum trabalho. Então, eu recomendo que você tenha um plano a curto e a longo prazo para você se preparar para isso. É obviamente que o melhor plano é o espiritual, tá? É o primeiro plano que você tem que ter a salvação divina. Não arregar quando o grande dia chegar, tá? Você aceita a marca da besta ou você prefere ver a sua família e você passando fome? O que você vai escolher? Então, assim, deixa eu te explicar uma coisa e nós falando no final do vídeo eu falo para você sobre preparação a curto e a longo prazo. Olha só. Esse aqui é uma notícia, eu vou virar a câmera para você poder ver, tá bom? Olha só, contagem regressiva para a singularidade. Previsões da singularidade University até 2038. Outras aqui, ó. Crescimento exponencial da tecnologia. A tecnologia começou aqui, ó, bem devagarzinho, começou a crescer e olha o que está acontecendo, ó. Tipo assim, ó, década de 90. Década de 95, 2000, 2010, 2015, 2020. Imagina 2038, 2040. Outra coisa, a mesma coisa aqui, ó. Olha só, as previsões seguem as tendências em que a tecnologia são apontadas pelas gigantes do Vale do Silício. Pois é, né? Toma sempre cuidado com o que as empresas como a Apple, Microsoft, o Windows, Google está planejando para a gente, tá? As previsões da singularidade até 2038, tá bom? E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. E é claro, né? Isso aqui eu vou mostrar no final para vocês, mas é importante a gente falar sobre isso aqui, ó, tá bom? Sobre as previsões de singularidade e o problema que isso vai acarretar para você. Internet 5G é uma boa coisa ou uma coisa má? Uma coisa má, tá bom? Porque com o avanço da internet 5G vai poder ter câmeras de reconhecimento facial. Aquele que não aceitar o cadastro social, vamos dizer assim, cadastro social, a marca da besta, não vai conseguir comprar nem vender, nem entrar nos locais, nem vai ter atendimento médico. E essas pessoas vão ser monitoradas 24 horas nas grandes cidades. Pois é, então o 5G ele veio para dar suporte para isso. Nunca esqueça disso, tá bom? Diagnósticos baseados em inteligência artificial. Ah, vai ter um robô me olhando? Não. São nanos robôs que vão enfiar em você dentro do seu corpo para começar a combater as coisas ruins. Só que esses nanos robôs também recebem instruções do governo. É uma boa coisa? Eu acho que não. Carros voadores. Ah, uma coisa boa, finalmente carros voadores. Só que os carros aqui, eles não serão mais seus, serão carros do governo. Somente quem tiver o quê? O cadastro. E for bem comportado, né, vai ter o crédito social. Se você desconfia do governo, falar mal do governo, seu crédito social abaixa. Tem até um episódio no Black Mirror chamado Queda Livre. O cadastro social tem que estar alto para você ter acesso a algumas coisas. Então, assim, a coisa não vai ser tão boa assim como você imagina, tá? E aí, ó, o gráfico, né? E assim, olha só, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Previsões de singularidade, tá bom? Eu acho mais importante a gente falar isso aqui para você. Olha só, deixa eu pegar aqui, tem catalisadores quânticos. Com a ascensão dos processos quânticos, novos catalisadores devem ser descobertos, marcando o fim da química tradicional. Eu não sei o que vão enfiar no nosso corpo. Tá entendendo? Esse é o problema. Os remédios não serão mais remédios químicos, e sim nanorobôs dentro da gente. Tem que tomar muito cuidado, tá? Carros autônomos. As pessoas poderão viajar legalmente em carros autônomos por todo Estados Unidos, né? Isso aqui também vai se aplicar ao mundo posteriormente, né? Olha só, deixa eu pegar aqui. Brinquedos inteligentes. Todos os brinquedos são e possuem aprendizagem automática. Então você vai dar um brinquedinho pro seu filho, esse brinquedo vai aprender e vai ser inteligente. Tem uma coisa falando sobre brinquedo que é bem importante eu falar para você. O que é essa coisa? São os brinquedos eróticos. Pois é, meus irmãos. Hoje em dia antigamente era boneca inflável que tinha. Hoje em dia tem robôs, não é bem um robô como você conhece nos filmes, mas é aqueles robôs assim, parecidos com o ser humano, são bonecos eróticos que fazem, sei lá, não vou nem tentar explicar isso aqui.
Então assim, as pessoas vão deixar de se relacionar umas com as outras para se relacionar com a máquina. Pois é, olha que coisa absurda vai acontecer. Então você percebe, deixa eu mostrar uma coisinha para você. Você percebe que isso que está acontecendo, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. As pessoas antigamente, os caras malvadão, né? Os caras barbudo que ia pra guerra, protegia a família. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso não existe mais. O que tá hoje em dia acontecendo é isso aqui, ó. Meu filho às vezes diz que quer ser menina, né? Parece que a agenda do governo tá todo vapor. Esses caras antigão, que iam pra guerra, que não aceitavam o que o governo fazia com eles. Os caras, você acha mesmo que você vai... Eu lembro antigamente em Tiradentes, não, 20% de imposto, isso é um absurdo. Os caras brigando com as de 20% de imposto. Hoje em dia a gente paga quase 70%, né? Então assim, esse pessoal aqui já não existe mais, né? Então assim, qual que é o grande problema dessas previsões do fim dos tempos aqui? Olha só, se você não tiver bom crédito social, se você não for uma pessoa que defende o governo, puxa saco do governo, o governo matando milhares e milhares de pessoas, e você tem que aprovar isso. Se você aprovar, você não tem crédito social. Pois é, o governo mandando na sua vida, até mesmo no que você pensa. Se você não tiver um cadastro nacional, é só uma maneira de falar, tá? Uma marca, um chip na mão direita na testa, você não vai poder nem comprar nem vender. Então muita coisa vai acontecer. Você já olhou para a Venezuela? Eu fiz um vídeo, eu não sei qual ordem eu vou colocar. Mas na Venezuela, para você ganhar a cesta básica, você tem que ter o cadastro nacional. Pois é, que coisa absurda, né, meus amigos? Por isso eu falo para vocês que a primeira preparação é a espiritual. Depois da espiritual, a preparação física. Por quê? Porque muitas pessoas vão apostar da fé quando vê os filhos passando fome, a esposa, o marido passando fome. As pessoas vão se revoltar contra o Criador, não entendem as Escrituras, não se prepararam para esse dia e vão colocar a marca. A Escritura é imutável, quem colocar a marca não herdará o reino dos céus. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Mordomo tecnológico, olha que coisa que vai acontecer. 2038, nós estamos em 2019, daqui a pouco é 2020, daqui a 20 anos, mordomo tecnológico. Você viu, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso é difícil de acontecer, Humberto. É difícil não. A inteligência artificial, ela é alimentada com bilhões de dados todos os dias. Por exemplo, robô Sofia. Olha o nível que aquele robô tá. Ele já consegue responder às pessoas, interagir com os seres humanos. Aquilo ali é só o começo. E o gráfico é esse aqui, ó. É aquilo que eu te falei, ó. Na época de 90, 95, 2000, 2010, 2015. Olha como é que disparou em 2019. Imagina 2038. A tecnologia vai estar muito avançada. As pessoas acham que tecnologia é uma coisa boa. Não é coisa boa. Os anjos, eles são como se fossem semideuses. Eles pensam mais rápido do que qualquer coisa biológica, qualquer coisa química e tecnológica. Pode pegar o robô mais poderoso do mundo, ocupar a Terra inteira com aquela tecnologia, que ainda assim um anjo vai pensar mais rápido, porque ele é espiritual. Ok? É por isso que o adversário fomenta a inteligência artificial, porque ela tem um fator limitante chamado química. Ela não consegue avançar tanto, chega a um certo ponto que ela entra no ponto de saturação e se limita. Já o anjo espiritual, ele é muito mais capacitado. Então as pessoas que acontecem, os anjos, eles deixam fomentar a inteligência artificial. O próprio Elon Musk falou que aquilo ali vai se tornar uma destruição para as pessoas. É claro que eu não gosto nem um pouco do Elon Musk, eu sei que você sabe, né? Farsante, na minha opinião. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Olha só, deixa eu explicar para você entender. Vamos fazer uma reflexão desse vídeo, que é importante, e depois, posteriormente, eu falo sobre as Escrituras Sagradas. Pessoal, qual que é a importância da preparação espiritual? É para você não arregar quando chegar o grande dia. É para você ir junto a Deus e a Jesus Cristo, Yahuwah e Yahushua HaMashiach, até o fim dos tempos. Esse é o motivo da preparação espiritual, porque o seu reino, toda a galardão, está lá em cima. Entendeu? Ponto número 1. Depois, a preparação física. Por que a preparação física, Humberto? Porque se você estiver no centro das grandes cidades, a tribulação, a turbulência vai ser muito pesada, vai ser muito mais severa com você, muito mais severa. Então o que acontece? Você estando isolado das pessoas, tenta colocar na sua cabeça, muitas pessoas é algo ruim. Se faltar comida no supermercado, eles vão invadir a sua casa. Vai começar as pessoas uma a matar as outras. Tá entendendo? Então é importante
para você, importante, que você, tá, simplesmente se prepare fisicamente. E como é que eu faço isso? Você precisa de um plano a curto e um plano a longo prazo. O que é um plano a curto prazo? É você ter uma preparação para daqui a uma semana, você sabe para onde você vai, as regiões que tem comida, água, você sabe caçar, sabe sobreviver na natureza. Preparação a longo prazo, talvez um sítio, talvez alguma coisa. É importante, por quê? Porque isso aqui vai chegar pesado. Bom, isso aqui vai chegar pesado, a galope para você. Agora, pessoal, é triste. Todos os habitantes da Terra adorarão a besta. As pessoas ficam pinando moto, indo pra balada. Até essas pessoas o Criador não é nada. Tá entendendo? Essas pessoas vão nos entregar quando chegar o grande dia. Essas pessoas... os cristãos são os malvadãos. Os cristãos são os malvadãos. Eles estão destruindo as pessoas. Estão enviando pragas. Então, assim, a dica que eu dou pra você... Sabe como é que eles vão fazer isso? Não, os cristãos são malvadões, estão enviando pragas. Eles não vacinam os filhos com mercúrio no cérebro, deixando eles autistas. Não. Então, eles são os malvados. Vamos caçar eles. Os cristãos usam roupas compridas, não gostam de praticar festas. Não, eles são... Tô falando dos cristãos verdadeiros, tá? Dos israelitas, do povo do Criador. Eles são malvados. Então, assim, vão nos caçar. Você precisa ter uma estratégia. Eu já defini a minha. Você precisa definir a sua. Ah, mas eu não tenho recursos financeiros. Eu falei, a primeira estratégia é espiritual. Depois, baseado na tua realidade, você precisa se preparar com alguma coisa. Porque realmente tempos ruins virão. Não pode ser que seja agora, pode ser que seja depois, mas basta você ver a Venezuela, né? Tá do nosso lado aí. Tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Os próximos vídeos, eu prometo para vocês que eu tentarei falar sobre as escrituras sagradas, mas é importante a gente dar uma pausa rápida só para a gente poder falar sobre os acontecimentos do mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço. Hoje você vai aprender, na verdade você vai fazer uma reflexão sobre o avanço tecnológico, porque com esse avanço tecnológico vai faltar emprego, as pessoas não vão conseguir se qualificar a tempo, e elas vão ter o quê? Que partir para o transhumanismo, serem chipadas, trocarem parte do corpo, começarem a substituir parte do corpo, parte mecânica, se quiserem ter algum trabalho. Então, eu recomendo que você tenha um plano a curto e a longo prazo para você se preparar para isso. É obviamente que o melhor plano é o espiritual, tá? É o primeiro plano que você tem que ter a salvação divina, não arregar quando o grande dia chegar, tá? Você aceita a marca da besta, ou você prefere ver a sua família e você passando fome? O que você vai escolher? Então, assim, deixa eu te explicar uma coisa e nós falando, no final do vídeo eu falo para vocês sobre preparação a curto e a longo prazo. Olha só, esse aqui é uma notícia, eu vou virar a câmera para você poder ver, tá bom? Olha só, contagem regressiva para a singularidade. Previsões da Singularidade University até 2038. Outras aqui, ó. Crescimento exponencial da tecnologia. A tecnologia começou aqui, ó, bem devagarzinho, começou a crescer e olha o que está acontecendo, ó. Tipo assim, ó, década de 90, década de 95, 2000, 2010, 2015, 2020. Imagina 2038, 2040. Outra coisa, a mesma coisa aqui, ó. Olha só, as previsões seguem as tendências em que a tecnologia são apontadas pelas gigantes do Vale do Silício. Pois é, né? Então, sempre cuidado com o que as empresas como a Apple, Microsoft, o Windows, Google tá planejando pra gente, tá? As previsões da singularidade até 2038, tá bom? E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. E é claro, né? Isso aqui eu vou mostrar no final para vocês, mas é importante a gente falar sobre isso aqui, ó. Tá bom? Sobre as previsões de singularidade e o problema que isso vai acarretar para você. Internet 5G é uma boa coisa ou uma coisa má? Uma coisa má, tá bom? Porque com o avanço da internet 5G, vai poder ter câmeras de reconhecimento facial. Aquele que não aceitar o cadastro social, vamos dizer assim, cadastro social, a marca da besta, não vai conseguir comprar nem vender, nem entrar nos locais, nem vai ter atendimento médico. E essas pessoas vão ser monitoradas 24 horas nas grandes cidades. Pois é, então o 5G ele veio para dar suporte para isso. Nunca esqueça disso, tá bom? Diagnósticos baseados em inteligência artificial. Ah, vai ter um robô me olhando? Não. São nanos robôs que vão enfiar em você dentro do seu corpo,
para começar a combater as coisas ruins. Só que esses nanorobôs também recebem instruções do governo. É uma boa coisa? Eu acho que não. Carros voadores. Uma coisa boa, finalmente carros voadores. Só que os carros aqui, eles não serão mais seus, serão carros do governo. Somente quem tiver o quê? O cadastro. E for bem comportado, né, vai ter o crédito social. Se você desconfia do governo, falar mal do governo, seu crédito social abaixa. Tem até um episódio no Black Mirror chamado Queda Livre. O cadastro social tem que estar alto para você ter acesso a algumas coisas. Então, assim, a coisa não vai ser tão boa assim como você imagina, tá? E aí, ó, o gráfico, né? E assim, olha só, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Previsões, singularidade, tá bom? Eu acho mais importante a gente falar isso aqui para você. Olha só, deixa eu pegar aqui, tem catalisadores quânticos. Com a ascensão dos processos quânticos, novos catalisadores devem ser descobertos, marcando o fim da química tradicional. Eu não sei o que vão enfiar no nosso corpo. Tá entendendo? Esse é o problema. Meu, os remédios não serão mais remédios químicos, e sim nanorobôs dentro da gente. Tem que tomar muito cuidado, tá? Meu, carros autônomos. As pessoas poderão viajar legalmente em carros autônomos por todo os Estados Unidos, né? Isso aqui também vai se aplicar ao mundo posteriormente, né? Olha só, deixa eu pegar aqui. Brinquedos inteligentes. Todos os brinquedos são e possuem aprendizagem automática. Então você vai dar um brinquedinho pro seu filho, esse brinquedo vai aprender e vai ser inteligente. Tem uma coisa falando sobre brinquedo que é bem importante eu falar para você. O que é essa coisa? São os brinquedos eróticos. Pois é, meus irmãos. Hoje em dia antigamente era boneca inflável que tinha. Hoje em dia tem robôs. Não é bem um robô como você conhece nos filmes, mas é aqueles robôs assim, parecido com o ser humano, são bonecos eróticos que fazem, sei lá, não vou nem tentar explicar isso aqui. Então assim, as pessoas vão deixar de se relacionar umas com as outras para se relacionar com a máquina. Pois é, olha que coisa absurda vai acontecer. Então você percebe, deixa eu mostrar uma coisinha para você. Você percebe que isso que está acontecendo, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. As pessoas antigamente, os caras malvadão, né? Os caras barbudo que ia pra guerra, protegia a família. Isso aqui é só um exemplo, tá? Isso não existe mais. O que está hoje em dia acontecendo é isso aqui, ó. Meu filho às vezes diz que quer ser menina, né? Parece que a agenda do governo tá todo vapor. Esses caras antigão, que iam pra guerra, que não aceitavam o que o governo fazia com eles, os caras, você acha mesmo que você vai... Eu lembro antigamente em Tiradentes, não, 20% de imposto, isso é um absurdo. Os caras brigando com as de 20% de imposto. Hoje em dia a gente paga quase 70%, né? Então assim, esse pessoal aqui já não existe mais, né? Então assim, qual que é o grande problema dessas previsões do fim dos tempos aqui? Olha só, se você não tiver bom crédito social, se você não for uma pessoa que defende o governo, puxa saco do governo, o governo matando milhares e milhares de pessoas, e você tem que aprovar isso. Se você aprovar, você não tem crédito social. Pois é, o governo mandando na sua vida, até mesmo no que você pensa. Se você não tiver um cadastro nacional, é só uma maneira de falar, tá? Uma marca, um chip na mão direita na testa, você não vai poder nem comprar nem vender. Então muita coisa vai acontecer. Você já olhou para a Venezuela? Eu fiz um vídeo, eu não sei qual ordem eu vou colocar. Mas na Venezuela, para você ganhar a cesta básica, você tem que ter o cadastro nacional. Pois é, que coisa absurda, né, meus amigos? Por isso eu falo para vocês que a primeira preparação é a espiritual. Depois da espiritual, a preparação física. Por quê? Porque muitas pessoas vão apostar da fé quando veem os filhos passando fome, a esposa, o marido passando fome. As pessoas vão se revoltar contra o Criador, não entendem as Escrituras, não se prepararam para esse dia e vão o quê? Colocar a marca. A Escritura é imutável, quem colocar a marca não herdará o reino dos céus. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Mordomo tecnológico, olha que coisa que vai acontecer. 2038, nós estamos em 2019, daqui a pouco é 2020, daqui a 20 anos, mordomo tecnológico. Você viu, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso é difícil de acontecer, Humberto, é difícil não. A inteligência artificial, ela é alimentada com bilhões de dados todos os dias. Por exemplo, robô Sofia. Olha o nível que aquele robô tá. Ele já consegue responder às pessoas, interagir com os seres humanos. Aquilo ali é só o começo. E o gráfico é esse aqui, ó. Aquilo que eu te falei, ó. Na época de 90, 95, 2000, 2010, 2015. Olha como é que disparou em 2019. Imagina 2038. A tecnologia vai estar muito avançada.
As pessoas acham que tecnologia é uma coisa boa. Não é coisa boa. Os anjos, eles são como se fossem semideuses. Eles pensam mais rápido do que qualquer coisa biológica, qualquer coisa química e tecnológica. Pode pegar o robô mais poderoso do mundo, ocupar a Terra inteira com aquela tecnologia, que ainda assim um anjo vai pensar mais rápido, porque ele é espiritual. Ok? É por isso que o adversário fomenta a inteligência artificial, porque ela tem um fator limitante chamado química. Né? Ela não consegue avançar tanto, chega a um certo ponto que ela entra no ponto de saturação e se limita. Já o anjo espiritual, ele é muito mais capacitado. Então as pessoas que acontecem, os anjos, eles deixam fomentar a inteligência artificial. O próprio Elon Musk falou que aquilo ali vai se tornar uma destruição para as pessoas. É claro que eu não gosto nem um pouco do Elon Musk, eu sei que é você sabe, né? Farsante, na minha opinião. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Olha só, deixa eu explicar para você entender. Vamos fazer uma reflexão desse vídeo, que é importante, e depois, posteriormente, eu falo sobre as escrituras sagradas. Pessoal, qual que é a importância da preparação espiritual? É para você não arregar quando chegar o grande dia. É para você ir junto a Deus e a Jesus Cristo, Yahuwah e Yahushua HaMashiach, até o fim dos tempos. Esse é o motivo da preparação espiritual, porque o seu reino, toda a galardão, está lá em cima. Entendeu? Ponto número 1. Depois, a preparação física. Por que a preparação física, Humberto? Porque se você estiver no centro das grandes cidades, a tribulação, a turbulência vai ser muito pesada, vai ser muito mais severa com você, muito mais severa. Então o que acontece? Você estando isolado das pessoas, tenta colocar na sua cabeça, muitas pessoas é algo ruim. Se faltar comida no supermercado, eles vão invadir a sua casa. Vai começar as pessoas uma a matar as outras. Tá entendendo? Então é importante para você, importante que você, tá, simplesmente se prepare fisicamente. E como é que eu faço isso? Você precisa de um plano a curto e um plano a longo prazo. O que é um plano a curto prazo? É você ter uma preparação para daqui a uma semana, você sabe para onde você vai, as regiões que tem comida, água, você sabe caçar, sabe sobreviver na natureza. Preparação a longo prazo, talvez um sítio, talvez alguma coisa. É importante, por quê? Porque isso aqui vai chegar pesado. Bom, isso aqui vai chegar pesado, a galope para você. Agora, pessoal, é triste. Todos os habitantes da Terra adorarão a besta. As pessoas ficam pinando moto, indo pra balada. Até essas pessoas, o Criador não é nada. Tá entendendo? Essas pessoas vão nos entregar quando chegar o grande dia. Essas pessoas... os cristãos são os malvadãos. Os cristãos são os malvadãos. Eles estão destruindo as pessoas. Estão enviando pragas. Então, assim, a dica que eu dou pra você... Sabe como é que eles vão fazer isso? Não, os cristãos são malvadãos. Estão enviando pragas. Eles não vacinam os filhos com mercúrio no cérebro, deixando eles autistas. Não. Então, eles são os malvados. Vamos caçar eles. Os cristãos usam roupas compridas, não gostam de praticar festas. Não, eles são... Estou falando dos cristãos verdadeiros, tá? Dos israelitas, do povo do Criador. Eles são malvados. Então, assim, vão nos caçar. Você precisa ter uma estratégia. Eu já defini a minha. Você precisa definir a sua. Ah, mas eu não tenho recursos financeiros. Eu falei, a primeira estratégia é espiritual. Depois, baseado na tua realidade, você precisa se preparar com alguma coisa. Porque realmente tempos ruins virão. Não pode ser que seja agora, pode ser que seja depois, mas basta você ver a Venezuela, né? Tá do nosso lado aí. Tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Os próximos vídeos, eu prometo para vocês que eu tentarei falar sobre as escrituras sagradas, mas é importante a gente dar uma pausa rápida só para a gente poder falar sobre os acontecimentos do mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.